Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez, agora para a gente fazer a correção dos exercícios que eu passei na última aula, exercícios da frente A. Dessa vez vocês não estão me vendo, mas estão ouvindo esse tom aveludado da minha voz. Beleza? Então vamos corrigir os exercícios que eu passei para vocês na frente A. Eu passei 4 exercícios, né? 1, 2, 3 e 4 aqui, ó. Exercícios de aprendizagem, ou seja, para vocês aprenderem, tá bom? Olha só, exercício de número 1 da Federal de Minas, aí do Triângulo Mineiro, de Uberlândia, Beraba, de Araguari. Eu ia falar outra coisa, mas deixa. Olha só, exercício de número 1. As relações de suzerania e vassalagem típicas da Idade Média resultaram em... Então, lembra, relações de suzerania e vassalagem era uma relação entre nobres. Era através dessa relação de suzerania e vassalagem que os nobres garantiam aí a proteção das suas terras. Era assim que eles garantiam mais terras, que eles adquiriam mais terras e também garantiam a proteção sobre suas terras, né? Então, quanto mais relações de suzerania e vassalagem os nobres fizessem, mais terras eles teriam e uma maior proteção sobre o seu território, sobre as suas terras eles teriam, tá? Então, isso vai ser uma situação aí típica que nós vamos ter durante a Idade Média, durante o sistema feudal. Olha só, resultaram em grande arrecadação de tributos, pois os vassalos deviam a talha e a corvéia aos suzeranos. Está errado, porque tributos, talha e corvéia, eram obrigações dos servos em relação aos senhores feudais, e não obrigações entre suzeranos e vassalos, entre nobres. Então, não havia essa obrigação de tributos na relação entre nobres, entre suzerania e vassalagem. B. Reforço do poder da Igreja Católica, pois os suzeranos julgavam os hereges. Não, relação de suzerania e vassalagem não tem a ver com uma relação com a Igreja Católica, muito menos a possibilidade dos suzeranos julgar os hereges. O julgamento dos hereges era feito pela própria Igreja, o Tribunal da Inquisição. A gente falou isso na última aula. C. Resultar, então, C, da fragmentação política, pois suzeranos e vassalos exerciam poder em seus feudos. Está certo, né? A gente lembra que durante a existência do sistema feudal, o poder político estava fragmentado. A gente não tinha a autoridade de um rei, né, de um soberano, né, de um monarca sobre todo um reino. Com isso, os nobres, para garantir a proteção sobre as suas terras e para garantir mais poderes, eles praticavam essa relação entre eles, de suzerania e vassalagem. Então, a fragmentação política, ou seja, a descentralização política, favoreceu, e possibilitou a existência dessa relação de suzerania e vassalagem. A alternativa C é a correta. Exercício 2 é um exercício da FUVEST, vai falar da crise do século XIV, que a gente já estudou também, presta atenção. A peste, a fome e a guerra. Peste está falando da peste negra. Fome está falando da grande fome que a gente vai ter lá no século XIV por conta de crise na produção agrícola. E guerra está falando principalmente da Guerra dos 100 Anos, que é a guerra que a gente vai ter entre França e Inglaterra lá no século XIV, né? Então, a peste, a fome e a guerra constituíram os elementos mais visíveis e terríveis do que se conhece como a crise do século XIV. Como consequência dessa crise ocorrida na Baixa Idade Média, então, qual vai acabar sendo a principal consequência da crise do século XIV? A gente falou isso, que a crise do século XIV vai acabar, servindo aí de golpe final para a decadência do sistema feudal. Por quê? Para a Europa sair dessa crise, o poder político vai começar a se centralizar na figura do rei. A gente vai começar a ter um aumento de um processo de centralização política. E aí, com isso, aquelas características que marcam o sistema feudal vão acabar entrando em decadência. Então, a crise do século XIV, ela vai aí, servir de golpe final contra o sistema feudal, que já vinha entrando em decadência desde o século XI, século XII, né? Então, olha só,
Como consequência dessa crise ocorrida na Baixa Idade Média, o movimento de reforma do cristianismo foi interrompido por mais de um século, antes de reaparecer com Lutero e iniciar a modernidade. Não, está errado, porque o movimento de reforma do cristianismo ele nem tinha começado, então como é que ele vai ser interrompido? Então está errado. O campesinato, que estava em vias de conquistar a liberdade, ou seja, os camponeses, né, voltou novamente a cair por mais de um século na servidão feudal. Não, pelo contrário, a servidão vai começar a entrar em decadência, né? A gente vai começar a ver que a partir da crise do século XIV, essa ideia de servidão começa a entrar em decadência, porque os senhores feudais começam a perder força, porque o poder político começa a se centralizar na figura do rei. E aí os senhores feudais vão entrando em decadência, consequentemente a servidão feudal também, né? O processo de centralização e concentração do poder político intensificou-se até tornar-se absoluto no início da Idade Moderna. Está correto também, a alternativa C é a correta, né? Eu expliquei para vocês que com a crise do século XIV, a gente tem um aumento do processo de centralização do poder na figura do rei. E aí vai chegar lá no século XVI, esse poder do rei vai ser um poder absoluto, né? É o absolutismo, que é o assunto que a gente vai começar a estudar no próximo capítulo. Então, a alternativa C. Vamos para o exercício 3. Olha só, o exercício da Unesp. Os homens da Idade Média estavam persuadidos de que a Terra era o centro do universo e que Deus tinha criado apenas um homem e uma mulher, Adão e Eva e seus descendentes. Não imaginavam que existissem outros espaços habitados. O que viam no céu, o movimento regular da maioria dos astros, era a imagem do que havia de mais próximo do plano divino de organização. Então, o texto está falando de uma influência muito grande do pensamento religioso na construção do pensamento medieval. A influência da Igreja Católica nos aspectos culturais durante esse período da Idade Média. A gente falou disso na última aula. Vimos que durante a Idade Média nós vamos ter o chamado teocentrismo cultural, né? Uma influência muito grande do pensamento religioso nas explicações das coisas, né? Então, tudo muito influenciado pela Igreja Católica. Então, olha só, né? O texto revela, em relação à Idade Média ocidental, o prevalecimento de uma mentalidade fortemente religiosa, indicativa da força e da influência do cristianismo. Pô, já matou, né? Já deu a resposta aqui para a gente. O texto está falando justamente isso, né? Como que prevalecia uma mentalidade religiosa, e isso indica, né, a força e influência do cristianismo, e esse cristianismo que era controlado pela Igreja Católica, né? Então, 3, a alternativa correta é a A. E 4, olha só, observando também da Unesp, observemos apenas que o sistema dos feudos, a feudalidade, não é, como se tem dito frequentemente, um fermento de destruição do poder. A feudalidade surge, ao contrário, para responder aos poderes vacantes, ou seja, os poderes vazios, né? Poderes vazios, aquilo que ficou vazio, principalmente a partir da decadência do Império Romano. Forma a unidade de base de uma profunda reorganização dos sistemas de autoridade. Segundo o texto, o sistema de feudos, representa a unificação nacional. Está errado. O sistema de feudo não tem nada a ver com unificação. O sistema de feudo tem a ver com fragmentação, com divisão, nem não unificação e não centralização do poder político. Está errado. Deriva da falência dos grandes impérios da antiguidade e oferece uma alternativa viável para a destruição dos poderes políticos. Não, nós não vamos ter destruição dos poderes políticos. O poder político só vai estar na mão dos senhores feudais, só não vai ser um poder político centralizado, né? Então você não pode falar em centralização do poder político, né? Mas você não pode também falar de destruição dos poderes políticos, está errado. Impede a manifestação do poder real e elimina os resquícios autoritários herdados das monarquias antigas. Não porque a gente vai ter, por exemplo, como resquício de autoritarismo o poder da igreja.
quem vai ter, se a gente fosse falar em um poder centralizado na Idade Média, no sistema feudal, é a Igreja Católica. Você não pode falar em eliminação dos resquícios autoritários. Você tem também o autoritarismo dos senhores feudais dentro do seu feudo. Então está errado. Constitui um novo quadro de alianças e jogos políticos e assegura a formação de estados unificados. Está errado também, não tem unificação. Você não pode falar em estados unificados. Isso a gente só vai ter a partir da decadência do sistema feudal, a formação dos estados nacionais, que aí vai surgir Portugal, vai surgir Espanha, vai surgir França, como uma nação unificada. Então, só nos resta a alternativa E. Ocupa o espaço aberto pela ausência de poderes centralizados e permite a construção de uma nova ordem política, uma ordem política descentralizada, controlada pelos senhores feudais e sob uma influência muito forte do pensamento religioso da Igreja Católica aí. Beleza? Alternativa E, ok? Espero que tenham feito os exercícios, espero que tenham acertado os exercícios. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem, pode perguntar numa próxima aula ou mandar mensagem para mim. Tá bom, galerinha? Um grande beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo.